1 Timóteo 2,5, a fé quer dizer fé em Jesus. Quer dizer o quê? Agora eu vivo inteiramente por aquilo que Ele consumou e executou até o final na cruz do Calvário. Não vivo sem a graça, não vivo sem Jesus, não vivo sem a sua morte, não vivo sem a sua expiação, não vivo sem o seu sangue, pois a Bíblia entende que homem nenhum pode se salvar por si mesmo, por isso ele precisa de um Salvador. E Deus destinou o Salvador ao mundo para intermediar uma aliança com o pecador. Ponto final. A fé não pode ser tratada como um objeto qualquer. Ela é a saída, ela é o caminho, ela é a resposta, ela é a revelação de Deus para a humanidade. Então Deus entende que quem a recusa, quem se ausenta desse compromisso de viver por Cristo e de crer nele, está se autocondenando. João capítulo 3, versículo 19 ao versículo 21. Por que as obras devem estar inseridas na fé? Porque a fé entende que sem as obras, sem o testemunho, sem a santidade, sem a retidão, nós não podemos comprovar a relação e união com Cristo. Fé sem obras é morta. É mais ou menos o seguinte: se você diz que você tem fé, se você diz que você crê em Deus, eu tenho uma notícia para te dar, que o diabo também crê, e quando se fala dele ele estremece. A crença passa a não ter sentido se nós não comprovamos que fomos regenerados e convertidos por este poder. As obras confirmam de que você é verídico, de que tudo que você fala é verdadeiro quando professa Jesus, porque você transparece as obras dele na tua vida e naquilo que você vive. Então quando Deus ele for julgar o mundo, ele vai à procura dos dois, da fé e das obras. Se ele não encontrar essas duas razões, aí é que vem o princípio da destruição. Deus procura alguém reto? Não. Agora aqui, ele procura alguém limpo, alguém honesto, alguém bom, alguém sem dívidas ou sem iniquidades? Não, ele procura alguém para se arrepender e admitir que o filho que foi esmolado na cruz e assassinado no Calvário e derramou aquele sangue é para salvá-lo do pecado que agora o escraviza e que ele quer ser liberto. É uma chance que Deus pagou para que nós pudéssemos estar agora vivendo essa oportunidade de reconciliação. Deus tem duas razões importantíssimas agora para condenar esta terra: não porque são pecadores, porque não creram nele e não o amaram a ponto de obedecê-lo. Se você quer as razões que Deus precisa para mandar alguém para o inferno hoje, não é porque eles pecam, é porque eles desprezam, eles violam, eles subestimam, eles ignoram o que Deus fez por eles. É uma condenação justa. Por quê? Porque se trata de um pai amoroso e bondoso, misericordioso, que precisou dar o seu próprio filho pelo resgate agora de gente que não quer se salvar. Quando existe ausência dessas duas razões na nossa vida, quando as duas não estão juntas, presentes, nós somos galhos secos, segundo o meu Senhor, que vão ser jogados no fogo. Lê João 15, você vai entender. Ele é a videira e nós somos os ramos. E ramo que se enxerta nele dá fruto, porque o Pai o disciplina, o poda para glorificá-lo. Ramo seco é gente sem Cristo. Ramo seco é gente sem argumento de fé, sem vida de fé. São pessoas que estão separadas por alguma razão pessoal, mas estão separadas. E o que Deus vê quando olha para eles? O desprezo. Esse é o sentimento de Deus agora em relação à sociedade.
A indignação não parte do princípio de que todos são filhos de Adão e pecaram como ele. Parte do princípio de que Deus fez tudo para salvá-los, mas um foi para o campo, um foi para a família, o outro foi para não sei aonde, o outro foi para colar, como fizeram os judeus. Achando a cruz do Calvário um fator normal, comum, natural, histórico, ao ponto de subestimá-lo. Então, quando Deus ele não encontra presente na história do homem essas duas razões, ele lança o princípio da condenação. E é outro texto que eu quero te dar, Atos capítulo 17, versículo 31. E Paulo lá em Romanos 3, versículo 21 ao versículo 26, ele dá o conceito sobre a justiça de Deus, que nós todos temos que aprender sobre ela, amém? E a justiça de Deus é esta: que pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, sem distinção, ele morreu para regenerá-los, para transformá-los, para a propiciação pela fé no seu sangue, e demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos pela tolerância de Deus, e demonstrando a sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que crê nele, ou seja, daquele que tem a fé nele. Quando você entrar dentro de uma igreja, ao utilizar a prerrogativa de Jesus, não venha sem essas duas coisas que eu estou te dizendo aqui: fé e obras. Porque entrando aqui com a vida desconjuntada, desorganizada, incompatível ao que Deus pede, nem a igreja, nem o pastor vai ter poder para interceder por você. Não perca teu tempo de ficar contratando representante espiritual na tua vida para fazer Deus ouvir por ele o que não escutaria da tua boca. Até para a igreja você precisa disso que eu estou pregando aqui agora, de admitir e crer que Jesus também morreu por você, meu filho, e você precisa mudar e se converter, e fazer valer a pena o sofrimento dele na cruz, gerando para ele glória e frutos que o exaltem em vida. Porque quando Deus olha para nós e ele não enxerga nenhuma dessas duas razões unidas ali, o princípio é para nós também. O princípio da destruição e da condenação também serve para nós. Então a gente vem na igreja, a gente entra dentro de um ministério como esse, focado exatamente em construir, levantar esse alicerce sobre as nossas vidas, para que lá de cima Jesus ele diga para o Pai: há argumentos para que esse aqui não seja condenado, porque ele buscou o que precisava para se salvar. Então o homem não é salvo porque ele é bom, ele é salvo porque ele crê e porque ele obedece.